pessoal, boa noite. Vocês conseguem me escutar bem? Tudo tranquilo? Boa noite, professor. Boa noite. Gente, eu tive um probleminha aqui, não consigo compreender qual foi, mas por esse motivo eu estou sem o acesso para publicar aí a aula para vocês. Então eu pedi para uma colega fazer. A Ana Carla está com o controle da aula aí, ela vai me ajudar passando os slides à medida que eu for falando, tá certo? Que aí vocês vão conseguir acompanhar igualmente. De toda forma, o material eu coloquei aí no nosso chat para quem quiser baixar e fazer o seu controle próprio, certo? Desse material. Pode fazer por conta própria também, não tem nenhum problema e fica a critério de vocês, tá bom? Então, fica as duas alternativas. A Ana Carla vai me ajudar com os slides e cada um também pode baixar aí diretamente o seu, tá certo? Apenas para poder a gente conseguir se organizar. Bem, chegamos nós à nossa aula de revisão. Deixa eu ver quantas pessoas a gente tem aqui online nesse exato momento. Temos 40 pessoas. Eu vou deixar então para passar as especificações da nossa avaliação no final dessa aula de hoje, tá? A nossa avaliação vai ser no nosso próximo encontro, na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário. A gente vai iniciar a avaliação, na verdade, às 15:45 e ela vai até às 8:15, certo? Então, iniciando 15:07 e indo até 8:15. Então, a gente tem 1h30 para a resolução da avaliação, tá bom? Vou falar um pouquinho mais sobre essa avaliação no final da aula de hoje, vou falar quantas questões ela tem, como que vai funcionar, mas, basicamente, o nosso encontro de hoje é para revisitar alguns conteúdos que foram muito relevantes e importantes para o nosso aprendizado, para a gente retomar alguns assuntos e, obviamente, tirar algumas dúvidas que são pertinentes a essa disciplina. Começando aí com o conceito de sistemas de informação. Definido aí tecnicamente como um conjunto de componentes interrelacionados que coletam ou recuperam, processam, armazenam e distribuem informações destinadas a apoiar a tomada de decisão, a coordenação e controle de uma organização. Essa, basicamente, é a definição de sistemas de informação. Nós aprendemos muito mais sobre sistemas de informação do que o que está contido aí nessa definição. Aprendemos que eles são essenciais para a sobrevivência das empresas, aprendemos sobre a forma como a utilização deles é fundamental para o processo que nós realizamos nas nossas empresas, nos nossos trabalhos. Entendemos que, à medida em que os dados coletados por ele são relacionais, eles servem de apoio e auxílio para a tomada de decisão, e, obviamente, esses sistemas são utilizados o tempo inteiro dentro dos nossos processos e dentro da nossa gestão. Então, atualmente, a gente é muito refém dos sistemas de informação, da tecnologia, dos softwares, dos nossos computadores e de tudo mais que é utilizado como recurso no nosso processo de trabalho. Hoje, sem a rede e sem os nossos sistemas de trabalho, provavelmente a gente não conseguiria fazer esse trabalho home office, como a gente está fazendo hoje, já que a outra opção seria fazer o trabalho lá no local efetivo, né, onde é a empresa. Mas aí, esses sistemas, eles são tão úteis na nossa vida cotidiana que mesmo em meio a um grande tempo como essa que a gente está vivendo, ainda assim, esses sistemas vão nos salvando e vão nos dando uma alternativa gerencial em favor do comércio, em favor da indústria, em favor da empresa de serviço, em favor de todas essas. Então, basicamente, nós aprendemos excessivamente que os sistemas são essenciais para a sobrevivência e para a existência das empresas. Que eles simplificam o nosso processo de gestão, que eles nos auxiliam no processo de tomada de decisão e que estão muito mais próximos do que o que a gente imagina. Desde o sistema que é utilizado, por exemplo, como a caixa postal de voz do nosso celular, até o sistema que é utilizado para receber um cliente na loja onde nós trabalhamos. Aprendemos que tudo isso é sistema e tudo isso tem aí uma cadeia de relação que a gente estudou em seguida. Dentre os objetivos pessoais dos sistemas de informação,
a gente mencionou os principais. São eles: a excelência operacional, os novos produtos, serviços e modelos de negócio, o relacionamento mais estreito com clientes e fornecedores, o processo de melhoria na tomada de decisão, o fato das empresas adquirirem vantagem competitiva e, obviamente, o que nós já comentamos, a sobrevivência das organizações. Como que isso se relaciona? Como que esses aspectos eles se relacionam? A excelência operacional é a capacidade que a empresa tem de ser o mais produtiva possível, utilizando a menor quantidade de recursos. Os novos produtos, serviços e modelos de negócio surgem com a implantação dos sistemas ou com a substituição de processos por novos sistemas. Agora, por exemplo, grande parte das empresas que não tinham serviço de e-commerce estão se modernizando e adaptando para esse novo padrão de serviço. Então, nós estamos criando novos produtos, novos serviços e novos modelos de negócio nos utilizando dos sistemas de informação pré-existentes. No aspecto relacionamento mais estreito com o cliente e com o fornecedor, a gente viu duas ferramentas de integração e vamos falar sobre ela novamente hoje ao decorrer dessa revisão, que é o CRM e o Sistema de Gestão da Cadeia de Suprimentos, que abraçam a empresa como um todo. Todos os processos da empresa são abraçados por esses sistemas. Então, o relacionamento fica mais estreito com o meu fornecedor e o relacionamento fica, obviamente, mais estreito e mais efetivo também com o meu cliente, através dessas duas ferramentas, que é o CRM e o Sistema de Gestão da Cadeia de Suprimentos. Os sistemas também existem para melhorar o processo de tomada de decisão, através dos nossos inteligentes sistemas que são utilizados para a tomada de decisão gerencial. A gente também viu sobre esses sistemas, que é o que nós chamamos de BI, os Business Intelligence, ou sistemas de inteligência empresarial, que a gente aprendeu que podem ser de 3 tipos: sistemas de informações gerenciais SIGs, sistemas de apoio à decisão SAD e sistemas de apoio ao executivo, que nós chamamos da nomenclatura SAI. Então, isso é criar a vantagem competitiva através de uma melhor tomada de decisão. E, por fim, tem uma questão muito importante, que é a de sobrevivência. O melhor exemplo para esse objetivo dos sistemas de informação, que é a sobrevivência, é esse que eu acabei de comentar com vocês. Se nós não tivéssemos os sistemas ao nosso serviço, teoricamente, as empresas estariam 100% paradas. Como nós temos múltiplas plataformas que são manipuladas ou são utilizadas por sistemas gerenciais de informação ou por sistemas de serviço ou sistemas de vendas, mesmo estando em casa, grande parte das empresas da população brasileira consegue continuar atendendo, seja através da venda food service, seja através de venda online, seja através de um e-commerce, seja através de um atendimento virtual, seja através de um chat ou de qualquer uma outra ferramenta que é um sistema de informação utilizado para esse determinado fim. Então, basicamente, esse foi o contexto que nós estudamos sobre o uso dos sistemas de informação, a existência deles no nosso mercado, no nosso trabalho, na nossa vida contemporânea e a forma como eles se relacionam com os processos de gestão e com os processos de negócio. Avançando um pouquinho, a gente também viu a relação entre dado, informação, conhecimento e inteligência de mercado. Aprendemos que há uma distinção desses 4 elementos e que cada um desses elementos ele vai ser observado de uma forma distinta. Um dado, por exemplo, é um número. Então, por exemplo, eu tenho uma data, 10, ou um número 10, ou um número 15, ou um número 20, ou um número 09. Isso tudo são dados. Esses dados, pessoal, quando imputados em um sistema de forma organizada, eles tornam-se informação. Então, a informação que eu posso obter através desses números sequenciais, por exemplo, pode ser a data de aniversário de um cliente consumidor do meu produto. A partir daquele momento, eu tenho uma informação. Essa informação, que é uma informação aleatória, como, por exemplo, a data de aniversário de um cliente meu, pode se transformar em conhecimento através do uso dos sistemas de informação. Eu posso, por exemplo, programar o meu sistema de relacionamento com o consumidor para sempre no mês de aniversário lançar uma campanha oferecendo 20% de desconto para que as pessoas que estão aniversariando naquele mês venham comprar algo na nossa loja
com um desconto especial devido ao mês do seu aniversário. A partir do momento que isso acontece, eu estou utilizando de um conhecimento de mercado. E aí eu estou aplicando, obviamente, uma estratégia, e aquela estratégia vai ser analisada com o passar do tempo. Qual que é a minha taxa de conversão daqueles clientes? Quanto eu vendo a mais com aquele tipo de campanha? O que eu posso pensar para idealizar a melhor alternativa com esse dado inicial que eu tinha? Isso, quando é feito, é o que nós chamamos de inteligência de mercado. É quando os sistemas de informação conseguem analisar dados, transformá-los em informação, compilar informações em conhecimento e utilizar o conhecimento a favor de uma inteligência de mercado. A relação está bem exemplificada nessa figura que vocês estão vendo aí. É a relação entre esses 4 elementos. Os dados, que se transformam em informações, as informações, que relacionadas se transformam em conhecimento, e o conhecimento, que bem aplicado, pode se transformar em uma estratégia de inteligência de mercado, dentro desse fluxograma que vocês estão vendo aí. Então, a partir do momento que vocês, por acaso, precisarem definir os conceitos de dado, informação, conhecimento ou inteligência, a gente vai saber que dado é uma informação aleatória qualquer. Pode ser um número, pode ser um termo, pode ser um nome, pode ser qualquer uma outra coisa do tipo. Quando ele é colocado de forma organizada ou imputado em uma plataforma capaz de perceber esses dados, ele vai se transformar em informação. Seja essa informação o número do telefone, seja essa informação um sequencial de números que vai me tornar a data do aniversário do meu cliente, seja essa sequencial de dados um e-mail através de um conjunto de letras organizadas, e essa informação vai evoluir para conhecimento, que é quando a gente cruza as informações para obter algum outro meio para tomada de decisões ou para análise do mercado. Quando a gente usa isso exaustivamente, quando a gente cruza o conhecimento muitas vezes para utilizar, para definir estratégias de mercado, para ganhar vantagem competitiva, a gente está se utilizando do que nós chamamos de inteligência de mercado. E a definição de inteligência de mercado é justamente o uso dos conhecimentos obtidos através de informações e dados extraídos dos sistemas de informação para uma finalidade de criar vantagem competitiva para a empresa que o utiliza. Essa, basicamente, é a relação e a correlação entre dados, informações, conhecimento e inteligência de mercado. Todos eles estão aí exemplificados nesse fluxograma que vocês estão visualizando. Eu vou voltando em alguns conceitos, retomando alguns aspectos. Sintam-se à vontade para interferir a qualquer momento, para fazer perguntas sobre cada um desses aspectos. Professor, não entendi. Professor, fale um pouco mais devagar. Professor, repita. Que é para a gente ir sanando todas as dúvidas. Embora a gente esteja fazendo uma revisão, a gente está revisitando alguns conteúdos pertinentes à disciplina, óbvio que ainda podem haver algumas dúvidas junto a vocês. Então, não custa nada vocês questionarem ou perguntarem, tá certo? Evoluindo aí dessa relação entre dado, informação, conhecimento e inteligência, a gente falou que os sistemas de informação, eles possuem 3 dimensões. A dimensão das organizações, a dimensão de pessoas e a dimensão de tecnologia. Ou seja, para existir um sistema de informações, ele precisa estar vinculado a uma organização, e aí a organização vai definir os recursos e métricas desse sistema em específico. A gente precisa de pessoas, embora os sistemas sejam hoje semi-autônomos, a gente ainda precisa de pessoas para programar os sistemas, para imputar as informações, para gerir e tomar decisões com as análises que são processadas por ele. Então, as pessoas são a segunda dimensão variável mais importante dos sistemas de informação. E, por fim, pessoal, os sistemas de informação vão depender de um recurso chamado tecnologia. Então, vamos lá, eu tenho um sistema de segurança. Ele pode ser um sistema de segurança que é um alarme, eu vou ter um pouco menos de tecnologia, como ele pode ser um sistema de segurança de reconhecimento facial e uso da palma da mão como biometria. Então, teoricamente, ele tem muito mais tecnologia.
Então, os sistemas de informação, eles vão variar a sua atuação, as suas dimensões, dentre esses três aspectos: as organizações, as pessoas e a tecnologia. E a gente vai sempre levar em consideração que as organizações são formadas por pessoas, que as pessoas se relacionam com a tecnologia e que a sobrevivência das organizações também depende da tecnologia. Então, essa tríade, esses três elementos vão estar completamente correlacionados para que exista o que nós chamamos de sistemas de informação. Basicamente, essa é a correlação entre organizações, pessoas e tecnologia, para que haja a existência dos sistemas de informação. E essas são as dimensões que mais influenciam no processo de dimensionamento, no processo de criação, no processo de uso e até mesmo no processo de idealização de um novo sistema de informações. Passando dessas dimensões, a gente falou um pouquinho sobre os tipos de sistemas de informação. E a gente viu, dentro da empresa, duas subdivisões: os sistemas de processamento de transações, que nós chamamos de SPTs, e os sistemas de inteligência empresarial, ou Business Intelligence. Os sistemas de inteligência empresarial, pessoal, a gente subdividiu ele em três grupos: os sistemas de informações gerenciais SIG, que são os mais corriqueiros e usuais; os sistemas de apoio à decisão SAD, que são os sistemas da média gerência; e os sistemas de apoio ao executivo SAI, que são os sistemas da alta gestão da empresa. Os sistemas de inteligência empresarial BI englobam todos esses três tipos de subsistemas. E os sistemas de processamento de transações são aqueles mais específicos e usuais do nosso dia a dia, como, por exemplo, preciso emitir uma nota fiscal de uma venda. O sistema da Cefaz é um sistema de processamento de transações, que fica vinculado ao sistema financeiro, que é um sistema de inteligência que serve para saber o quanto a empresa vende, o quanto a empresa deixou de faturar, o quanto a empresa arrecadou de imposto e o quanto ela tem, por exemplo, a pagar de imposto. Respondendo duas questões aqui do chat, tá? O conteúdo da prova, pessoal, vai até a nossa última aula, até o nosso estudo sobre as plataformas digitais e sobre o e-commerce e os sistemas de vendas web. Vai até essa última aula. E essa disciplina, até onde eu tenho conhecimento, a presencial não está no Prepara. Mas é bom dar sempre uma olhada. Para mim, não aparece no Prepara essa disciplina. Pode ser que para vocês apareçam, porque ela tem uma disciplina similar a EAD. Então, às vezes, eles disponibilizam uma plataforma para a disciplina híbrida, né, como a gente chama, que é para disciplinas que existem na função presencial e na função do EAD. Se existir, ótimo. Lá vocês vão encontrar várias questões no Prepara, no... Professor? Oi. Não Prepara, eu olhei esse do dia 9 até o dia 15, eu acho, não vai ter. Na sua aula não tem. Pelo menos que eu olhei, não tem. No presencial. O avaliando o aprendizado também não tem, né? Avaliando aprendizado, eu não lembro, desculpa, professor, mas se eu não me engano também não tem. Eu também acho que não tem, não. Ele vai ter para o EAD. Essa disciplina tem uma que é Sistemas de Informação, que é do EAD e que acho que tem a função, não no Prepara, mas no simulado. Oi. A disciplina não tem o avaliando aprendizado. Tem não, né? Não tem. Então, pronto, gente. Então, realmente, não tem mesmo. Então, não tem mesmo. Mas vamos lá. No final da aula, eu vou dar umas dicas para vocês sobre as questões também, que é para poder a gente conseguir finalizar aí o processo direitinho, tá certo? Mas, olha, não tem por que se desesperar, nem por que ficar procurando muito, tá? A prova tem duração de 1h30 e vocês, teoricamente, podem consultar o material a qualquer momento. Então, nada de desespero, é só uma questão de interpretação, tá bom? Voltando aqui um pouquinho. Então, na definição dos tipos de sistema, a gente falou sobre os sistemas de processamento de transações, que são aqueles mais usuais e corriqueiros do nosso dia a dia, e sobre os sistemas de inteligência empresarial, que basicamente é o que nós chamamos de Business Intelligence. E dividimos eles entre sistemas de informações gerenciais SIG, que são os mais corriqueiros e mais usuais, sistema de apoio à decisão SAD, que é um sistema que engloba a média gerência,
e os sistemas de apoio ao executivo SAI, que vai para o nível mais alto de hierarquia da empresa. É um sistema de tomada de decisão, por exemplo, para executivos de uma grande companhia de capital aberto. Nós chamamos de sistema de apoio ao executivo SAI. Se a gente tivesse que subdividir os sistemas de inteligência empresarial, esses BIs, a gente poderia imaginar o seguinte: os sistemas de informações gerenciais são os sistemas que rodam, por exemplo, vou usar uma empresa, né? A Edux, que é a mantenedora da Estácio. Ela não tem só a marca Estácio, ela tem a Estácio, ela agora tem a Unifanol, ela tem outras várias faculdades vinculadas, tem o Damásio Educacional, tem várias marcas que são vinculadas à Edux. Então, os sistemas de informações gerenciais seriam os sistemas que são usados dentro da rede Estácio, para tomada de decisão da alta gestão da rede Estácio. Os sistemas gerenciais é usado dentro da rede Estácio e dentro das unidades da Estácio, certo? Os sistemas de apoio à decisão, que nós chamamos de SAD, seriam os sistemas utilizados pelos gestores da marca Estácio dentro do conglomerado Edux. E o sistema de apoio ao executivo seria utilizado pelos gestores da Edux, que tem que ver não só a marca Estácio, mas todas as outras marcas do grupo. Então, se a gente fosse afunilando, seria basicamente essa relação: o nível regional, o nível nacional e o nível corporação. Essa é a relação e a variável entre sistemas de informações gerenciais, sistemas de apoio à decisão e sistemas de apoio ao executivo. Sendo o sistema de apoio ao executivo o que o próprio nome diz. Ele é para os executivos que estão à frente de toda uma operação, tá certo? E falando sobre o STP, o sistema de processamento de transações pode ser qualquer sistema ou subsistema utilizado para fazer transações simples dentro da empresa, tá certo? Eu vi que perguntaram aqui no bate-papo de novo sobre a prova. Eu vou explicar a prova no final da aula, tá certo? Só para poder sintetizar aí para vocês. Vamos lá evoluindo. Em seguida, depois da gente definir aí os tipos de sistemas de informação empresariais, a gente viu como usar os sistemas de informação para adquirir vantagem competitiva. E a gente viu, dentro desse estudo, que em basicamente todos os setores da economia, nós podemos encontrar empresas se saindo melhor do que as outras. Se as empresas se saem melhor do que as outras, elas têm sobre a concorrente ou sobre a outra empresa secundária o que nós chamamos de vantagem competitiva. Ou seja, algo naquela empresa é diferente das demais. Professor, mas o que seria esse algo? Pode ser muita coisa. Pode ser a forma como ela processa e entrega um produto que chega mais rápido na casa do cliente, devido a um sistema integrado de gestão da cadeia de suprimentos. Pode ser o melhor atendimento que aquela empresa tem, através de um sistema de inteligência artificial que pondera a resolução de problemas e, ao mesmo tempo, auxilia os seus clientes. Pode ser através de comodidade para o cliente, porque aquela empresa de serviço tem um sistema de reserva que permite que o cliente agende antecipado e seja melhor atendido. Então, os sistemas, eles são utilizados de diversas formas para criar vantagem competitiva para as empresas. E nós temos o bom costume de dizer que as empresas que se saem melhor no mercado têm vantagem competitiva sobre as outras, ou de alguma forma possuem acesso a recursos especiais, ou, quiçá, são capazes de usar os recursos disponíveis de maneira mais eficiente. Normalmente, esse uso mais otimizado de recursos, ou mesmo o acesso a recursos especiais, é devido a ativos de conhecimento. E esse conhecimento, normalmente, é um tipo de inteligência que advém através do uso de sistemas de informações gerenciais. Falando sobre esse conceito de vantagem competitiva, a gente estudou um pouquinho sobre o modelo das forças competitivas do Porter, certo? O Porter, ele falou o seguinte, que existem 5 forças competitivas que vão interagir dentro de um mercado. O modelo do Porter, ele é o modelo mais utilizado para entender forças competitivas. Esse modelo ele vai oferecer para a gente uma visão geral da empresa, dos seus concorrentes e do ambiente.
O modelo do Porter, ele baseia-se fundamentalmente no ambiente geral de negócios em que a empresa se insere. E nesse modelo, as 5 forças competitivas que vão determinar o destino da empresa são os concorrentes tradicionais, os novos entrantes no mercado, os produtos e serviços substitutos, a perspectiva de cliente e a perspectiva de fornecedores. Muito bem, professor. Olhando para esse gráfico, que tem essas 5 bolinhas, que são as 5 forças competitivas do Porter, o que a gente pode concluir sobre o uso de sistemas de informação para adquirir vantagem competitiva? Vamos pensar um pouco. Olhando para o poder de negociação dos fornecedores. Se eu tenho um sistema de vendas que vai pesquisar e comparar o preço do produto e fazer um processo licitatório para comprar o produto com a melhor especificação e pelo melhor preço, automaticamente eu tenho um poder de negociação com os meus fornecedores. Eu estou utilizando um sistema para adquirir uma das forças competitivas. Ameaça a produtos substitutos. Muito bem. Se você tem um sistema de CRM ou um sistema de gestão integrada de marketing que permite que você analise todos os seus principais concorrentes, que permite que você analise a composição do produto deles, que você analise o valor do produto deles, que você analise, sei lá, alguma criação ou algum invento que surgiu e que é capaz de substituir a sua oferta de produto ou de serviço, automaticamente você também está se utilizando de inteligência advinda de sistemas de informação para adquirir uma vantagem ou uma força competitiva. Outra, rivalidade entre concorrentes. Professor, como que se adquire vantagem competitiva através da rivalidade entre concorrentes? É muito simples. Quando os concorrentes possuem algum nível de rivalidade, você para de querer igualar o seu produto ou serviço ao que eles ofertam e passa a querer ofertar efetivamente aquilo que se sobressai sobre a oferta pré-existente. Quando isso acontece, você adquire força competitiva, tá certo? Que mais? Ameaça de entrada de novos concorrentes. Professor, como que a gente faz a ameaça de entrada de novos concorrentes? Já pesquisaram no site da Magazine Luiza, por exemplo, capinha de celular? Quantas ofertas de capinha de celular nós temos? Aí você sai filtrando, por exemplo. Eu estou utilizando, óbvio, uma inteligência péssima, básica e ridícula, mas é só para vocês terem uma ideia de referência. Digamos que eu venda, sei lá, estou vendendo máscara agora, estou vendendo aquela máscara de proteção. Aí eu entro no site da Magalu e eu resolvi ser um parceiro Magalu. Eu resolvi vender pela Magalu. Só que antes disso, eu vou me utilizar do sistema de informação para obter uma análise sobre a ameaça de entrada de novos concorrentes, sobre a rivalidade desse mercado e também sobre os produtos substitutos. Eu vou pesquisar lá sobre o tipo de máscara que eu vendo. Máscara de tecido, tarará. Ok. Aí vai me dar um relatório com vários fornecedores e com vários preços distintos. Ok, eu quero filtrar quais são os fornecedores que entregam no meu prazo, que é um prazo de 5 dias, e quero filtrar também por localidade. Eu só vou vender máscaras aqui para o Ceará. Então, fornecedores do Ceará que entregam em até 5 dias. Ok. O filtro vai me dar um resultado, pessoal, de outros fornecedores, ou o próprio Google vai me dar esse resultado, de fornecedores que oferecem produtos similares, para que eu possa ter uma ideia e comparar o preço, a qualidade, o material e outras variáveis que são importantes para a minha prestação de serviço ou para a minha entrega de produto. Com base naquela análise de dados, eu vou saber como precificar o meu produto, eu vou saber qual é a minha ameaça principal naquele mercado e quais são os produtos substitutos que o cliente pode olhar para o meu, olhar para ele e do nada pensar assim, poxa, esse aqui eu não estou vendo muita diferença, então eu vou ficar com esse aqui que ele é mais barato. A gente está falando de um uso simples para a gente conseguir pensar em sistemas de informação. Que mais? Poder de negociação dos clientes. O poder de negociação dos clientes é igualmente analisado através do uso de sistemas para se obter vantagem competitiva. O poder de negociação do cliente, pessoal, ele pode ser observado através de vários sistemas. No CRM, por exemplo, quando você vai até uma loja e coloca um produto no carrinho, aquele produto do carrinho vira uma pré-venda para o nosso sistema de CRM. E eu posso analisar, por exemplo,
qual é o tipo de produto que o meu cliente beira comprar e, de fato, não compra. Da mesma forma, um relatório gerencial de consumo pode me dar uma média histórica do consumo daquele produto em determinado período e eu posso analisar qual é o poder médio de compra daquele meu cliente e qual é o tipo de produto que aquele meu cliente procura, para que eu possa pensar em alternativas ou ideias que venham a oferecê-lo de melhor qualidade ou em menor preço. Então, as vantagens competitivas são trabalhadas justamente através de recursos de sistemas de informação, que são pensados para potencializá-las e, ao mesmo tempo, para torná-las dentro do modelo de negócio como sendo algo efetivo, ativo e que gere uma vantagem para a empresa. Tá certo? Depois das forças competitivas, a gente falou sobre as estratégias de sistemas de informação para lidar com essas forças competitivas. E a gente viu 2 modelos de estratégia. O modelo básico, ou a estratégia básica, e a gente falou sobre o modelo de cadeia de valores empresarial. Começando aí pelo modelo de estratégia básica para ganhar vantagem competitiva. A estratégia básica, ela fala que você deve alinhar a TI com os objetivos do negócio. Então, você tem que analisar o seu departamento de tecnologia, o que você tem de recursos de tecnologia disponíveis, os sistemas que você utiliza na sua empresa e alinhar todos eles com o objetivo do seu negócio. Vamos lá, falando sobre o objetivo de negócio. Uma empresa, por exemplo, digamos que ela seja uma empresa como a Disney, certo? Qual que é o objetivo da Disney? O objetivo da Disney está lá na missão dela. O propósito da Disney é criar felicidade. Então, ótimo. O propósito da Disney é criar felicidade. Teoricamente, pessoal, eu tenho que alinhar toda a minha estratégia de TI com base no meu objetivo organizacional, para que eu mostre ao meu cliente uma vantagem competitiva. Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que a minha experiência no site de compras, que a minha experiência no e-mail marketing, que a minha experiência na minha plataforma digital, que a minha experiência no retorno que o meu cliente recebe, na ligação que ele recebe, todos os sistemas da empresa, todo o modelo de TI daquela empresa tem de estar alinhado com os objetivos do meu negócio. Professor, mas isso é muito maluco de se fazer. Mas é o que nós precisamos fazer. Alinhar a tecnologia com o nosso objetivo. Se o nosso objetivo é unicamente vender tanto, toda a nossa tecnologia tem que ser pensada, todos os sistemas utilizados devem ser pensados para atingir aquele objetivo. Tá certo? Utilizar uma estratégia básica para adquirir vantagem competitiva pode ser através de liderança de custos, de diferenciação de produto, de foco em nichos de mercado ou de uma maior intimidade com o cliente ou fornecedor. Essas são as principais vantagens competitivas obtidas com a aplicação dessa estratégia básica. Então, quando eu alinho, faço o básico. Alinho a tecnologia com o objetivo do meu negócio. Eu posso ser, por exemplo, um líder de custos, eu posso ter o melhor preço do mercado, eu posso ter um produto diferenciado, aí eu foco em diferenciação de produto, eu posso atender um mercado muito específico, aí eu foco em nichos de mercado, ou eu posso simplesmente manter e ter um bom relacionamento com o meu cliente. Aí eu tenho o foco na maior intimidade com o cliente ou fornecedor. Esse é o modelo ou a estratégia básica para tentar obter vantagens competitivas ou forças competitivas dentro de uma estratégia básica que é alinhar a TI com os objetivos de negócio. Além da estratégia básica, pessoal, a gente tem o que nós chamamos de modelo da cadeia de valor empresarial. No modelo de cadeia de valor, se destacam as atividades específicas da empresa, nos quais as estratégias podem ser mais bem aplicadas. E os sistemas de informação provavelmente causarão esse maior impacto. Então, você vai analisar todo o processo da empresa, você vai analisar o insumo que entra, a forma como se relaciona com o cliente, a forma como a venda é feita, todo o processo. Você vai destrinchar todo o processo da empresa em procedimentos operacionais padrão. Lembra que a gente tratou dessa siglazinha chamada POP? Procedimento Operacional Padrão. Então, no modelo da cadeia de valor empresarial, você primeiro vai mapear todos os processos da empresa. A forma como a coisa é comprada, a forma como a coisa é disponibilizada para o cliente, tudo. Você tem que mapear
todos os processos em todos os setores da empresa. Logo depois, você vai identificar quais são os pontos críticos, ou seja, dentro de todos os processos que eu mapeei, quais são os nossos processos que causam, ou que podem causar, na verdade, o melhor posicionamento de vantagem competitiva para o cliente. Eu vou identificar. Então, por exemplo, a minha empresa é uma empresa que fabrica roupa. E a minha função é vender roupa. Então, eu identifiquei que os principais pontos de contato com o cliente estão no meu processo da loja, entre o vendedor e o cliente final. Então, eu vou focar naqueles processos. E eu vou implantar tecnologia neles para criar vantagem competitiva. Essa é a ideia. Mapear todo o processo da empresa e aplicar efetivamente a tecnologia ou utilizar de estratégias para obter vantagem competitiva, focando nesses nichos ou processos de negócio. Esses processos, pessoal, que a gente analisa e que a gente define, podem ser de dois tipos. Eles podem ser atividades primárias e podem ser atividades de apoio. As atividades primárias são relacionadas com produção, distribuição dos produtos e serviços que vão criar valor direto para o cliente. Então, por exemplo, trazendo novamente para a realidade da loja de roupa, qual é o serviço que cria valor para o cliente? Tem vários. A gente tem, por exemplo, a moça que atende na loja, a gente tem, por exemplo, o marketing que fabrica o catálogo. Esses são processos que vão criar valor direto para o cliente. Mas a gente também tem por trás desses processos o que nós chamamos de atividades de apoio. Essas atividades de apoio são aquelas que vão possibilitar à empresa a realização das atividades primárias. Então, por exemplo, eu só consigo imprimir um catálogo do marketing se o setor financeiro comprar aquele produto e mandar imprimir. Eu só consigo, por exemplo, vender na loja se o meu sistema e alguém do financeiro que está no meu back-office ou em uma atividade de apoio emitir a nota fiscal e fizer o faturamento. E assim funciona essa estrutura de organização das empresas. A gente pode mapear todos os processos, isso em uma estratégia de modelo de cadeia de valor empresarial, mapear todos os processos, identificar quais são os processos diretos que criam valor para o cliente e aí sim aplicar a melhor estratégia nele, se utilizando de sistemas para obter vantagem competitiva, certo? Na imagem que está a seguir, a gente vê como é que a gente pode utilizar os sistemas de informação para melhorar essa eficiência operacional e estreitar o relacionamento com o cliente e o fornecedor. Se vocês olharem para essa imagem, a gente tem lá em cima as atividades de apoio e a gente tem logo embaixo as atividades primárias. A cadeia de valor da empresa perpassa todas as atividades. A logística de suprimento, as operações, vendas e marketing, serviços, logística de distribuição, administração e gerenciamento, recursos humanos, tecnologia, seleção de fornecedores. Tudo isso é a cadeia de valor da empresa. Mas dentro dessa cadeia de valor, nós temos acima as atividades de apoio, que são a base para as atividades primárias da empresa. Então, aonde a gente cria valor com o cliente? Aí, nessa parte de baixo, onde a gente visualiza as atividades primárias. Então, é em logística e suprimentos que eu preciso de um sistema que reflita o objetivo organizacional. É em operações que eu preciso de processos que reflitam o meu objetivo organizacional. É em vendas e marketing que eu preciso investir para gerar valor para o cliente. É no serviço e na prestação dele que eu preciso investir para criar valor para o cliente. Os sistemas, eles nos auxiliam justamente nesse processo. Dentro desse contexto, por exemplo, eu poderia aplicar a logística, operações e distribuição, o sistema de gerenciamento da cadeia de suprimentos, que atuaria de forma integrada em toda essa rede. Em vendas e marketing e também em serviço, eu também posso aplicar o CRM, que é o sistema de relacionamento com o cliente, que automaticamente atuaria dentro dessas fases. Basicamente, a nossa reflexão sobre a ideia de cadeia de valor empresarial é perceber que nós precisamos identificar os processos chaves da empresa e que nós precisamos, dentro desses processos, utilizar o melhor tipo de sistema ou de tecnologia disponível para criar valor para o nosso cliente final. Logo depois disso, a gente passou para aquela velha e chata reflexão sobre o nosso cenário
de segurança de dados. E a gente refletiu sobre alguns aspectos muito importantes. Nessa aula, onde a gente falou sobre segurança de dados, a gente falou, por exemplo, sobre a insegurança de dados, sobre o rastreio de dados, sobre os acessos que a gente tem ou que a gente permite que os sistemas tenham sobre a nossa vida, sobre rastreamento, sobre o uso dos e-mails corporativos, sobre o uso dos telefones celulares corporativos. E a gente viu que tudo isso, na verdade, são ferramentas de controle, que nós damos, muitas vezes, autorização para que elas saibam mais sobre a nossa vida do que, de fato, parecem estar sabendo. A gente até comentou sobre isso. Se eu tenho um e-mail corporativo logado no meu celular, aquele e-mail corporativo, através de uma ferramenta Gmail, ele vai observar todo o meu deslocamento. Aquilo serve de informação, por exemplo, para um gestor da área comercial, que quer saber se o seu encarregado cumpriu a agenda de visitas do dia, sem mesmo perguntar para ele. Então, a gente tem que ter muita atenção com a forma como os nossos dados eles são repassados e a forma como os nossos dados são tratados pelas empresas às quais a gente cede esses dados. E dentro desse contexto de segurança de dados, a gente viu as dimensões morais dos sistemas de informação. Dentre as dimensões morais dos sistemas de informação, a gente viu algumas que são muito pertinentes e que a gente deu um enfoque mais específico. São elas as dimensões direito sobre a informação, privacidade e liberdade na era da internet. Então, sobre quem pode ter acesso à informação, qual é o nível de privacidade dela e de que forma a pessoa está acessando. A outra dimensão refere-se aos direitos sobre a propriedade, que fala sobre a propriedade intelectual do conteúdo, da reprodução, da informação. Isso é muito importante, pessoal. A gente viu e vai ver umas variáveis aqui novamente. Dimensão de prestação de contas, obrigação de indenizar e controle, que é justamente a capacidade que as empresas devem ter de informar para as pessoas para onde os dados delas foram, como os dados delas foram utilizados, em que momentos os dados delas foram utilizados, e em caso de vazamento, a obrigação de indenizar e de controlar os vazamentos. A outra dimensão é qualidade do sistema, que é justamente o minimizar os erros em sistemas, mesmo sabendo que sistemas são sujeitos e suscetíveis às falhas. E, por último, a gente falou sobre uma dimensão um pouco mais empírica, que é o conceito de qualidade de vida, que refere-se à equidade e acesso a fronteiras. E perpassou algumas reflexões, como, por exemplo, o fato de nem todas as pessoas poderem acessar a internet. Olha que legal que a gente ter estudado isso e correlacionar com os nossos conteúdos atuais. Se a gente fosse falar de dimensões morais de sistemas de informação e relacionasse essa quinta dimensão, que é a qualidade de vida, que fala sobre equidade e acesso de fronteiras, a gente poderia trazer à tona que o Enem Digital, infelizmente, não respeita as dimensões morais dos sistemas de informações gerenciais, a partir do momento em que nem todas as pessoas têm acesso à internet banda larga no Brasil. Nem todas as pessoas têm igualdade de acesso às redes de dados e de informações. Olha que coisa mais interessante também. As faculdades particulares, os centros de ensino privados, os colégios de grande porte, todos aderiram a esse modelo de educação continuada, para que a gente não perdesse o semestre, para que as pessoas não perdessem seus investimentos, para que o mundo não parasse efetivamente durante a pandemia. Mas olha só a situação. Como que a gente faz, por exemplo, em uma escola pública ou em uma escola municipal de ensino fundamental ou de ensino médio? Esse modelo funciona? Será que na dimensão ética de sistema de informação ou na dimensão moral de sistema de informação, qualidade de vida, todas as pessoas têm acesso à internet para assistir essa aula de casa? Todas as pessoas ou todas aquelas crianças vão ter um computador em casa para poder acompanhar o conteúdo? Certamente não. Quando isso acontece, pessoal, quando a gente analisa um projeto, quando a gente analisa um sistema, quando a gente analisa uma ideia com base nas dimensões morais, a gente pode chegar a esse tipo de conclusão. Que aquele sistema, por exemplo, um sistema da SEDUC, da Secretaria de Educação do Estado do Ceará, para dar continuidade às aulas do ensino médio, ele não atende à dimensão moral de qualidade de vida
que é uma dimensão prevista nos sistemas de informação. É um exemplo para que vocês consigam relacionar essas dimensões com fatos atuais e com coisas que estão acontecendo corriqueiramente na nossa vida. Tá certo? Em seguida, as dimensões morais, a gente falou sobre uma delas, né, em específico, que é o direito à propriedade e propriedade intelectual, que é uma dessas dimensões que eu quero chamar a atenção de vocês. Dentro dessa dimensão moral de direito à propriedade, a gente viu que os sistemas de informações, eles trabalham com um tipo de propriedade que é o que nós chamamos de propriedade intelectual. Essa propriedade, então, ela é intangível e ela é criada por indivíduos ou corporações. Lá no filme do Mark Zuckerberg, existe uma polêmica sobre quem a inventado ou quem deixou de inventar aquele tipo de plataforma, aquele tipo de rede, aquele tipo de site de relacionamento. E essa discussão que acontece lá, ela vai infligir efetivamente uma dessas dimensões morais, que é o direito à propriedade. E a polêmica gira em torno disso. Se aquilo é de direito autoral de um, se aquilo é de direito autoral de outro, se aquilo é um segredo comercial de um grupo de trabalho, de amigos. Enfim, há toda uma polêmica por trás do filme que vai em campo a essas dimensões morais de sistemas de informação. E a gente viu sobre elas 3 variáveis que são justamente a variedade de proteção dessa propriedade intelectual, que são os segredos comerciais, direito autoral e patente. Os segredos comerciais, a gente viu que são qualquer produto de trabalho intelectual, como uma fórmula, um dispositivo, um modelo ou uma compilação de dados, utilizado para finalidade empresarial. Isso é considerado um segredo comercial. Direito autoral, por sua vez, é uma concessão regida por lei que protege os criadores de propriedades intelectuais, a cópia do seu trabalho por outros, para qualquer finalidade que seja durante toda a vida do autor e mais 70 anos após a sua morte. Então, se o Facebook hoje tem o direito autoral dele com base na tecnologia criada e adaptada pelo Mark Zuckerberg, aquilo vai perdurar durante a vida inteira dele e mais 70 anos após a sua morte, ninguém vai poder criar uma rede social com funcionalidades similares, tá certo? E a gente também fala sobre patente. A patente, ela confere ao proprietário, por 20 anos, o monopólio exclusivo das ideias que estão por trás de uma invenção. Patente tem mais a ver não com serviço, mas principalmente com produto. Os produtos tendem a ser patenteados. E aí, como o produto tem um ciclo de vida, e o ciclo de vida dele passa por um determinado pico e tende ao fracasso, a patente tem um prazo um pouco menor. O monopólio da patente tem um prazo de 20 anos, certo? Uma coisa legal que talvez vocês não saibam, mas quem tem iPhone deve saber, é uma patente específica da Apple sobre um software, um sistema, que é aquele sistemazinho que coloca vírgula e ponto. Sabe aquela função do WhatsApp da gente, que você vai colocar aqui, aí você fala o áudio e ele vai digitando? Se vocês olharem na Samsung ou em qualquer um outro smartphone Android, ele não põe o ponto e a vírgula. Se eu disser ponto, ele coloca escrito ponto, mas ele não pontua a frase, não pontua a colocação. Por que isso acontece? Porque existe uma patente da Apple de desenvolvimento sobre essa tecnologia. Então, nenhum outro smartphone do mundo pode utilizar esse sistema de reconhecimento escrito, né, do que a gente fala, com pontuação. Isso é uma marca de patente que foi desenvolvida pela própria Apple. Então, serve aí de exemplo para vocês também. Que mais, gente? Logo depois que a gente falou sobre essas questões morais, sobre o direito de propriedade, sobre essas variáveis todas que envolvem os sistemas de informação, a gente passou a conversar sobre a LGPD, que é o que nós chamamos de Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei, pessoal, ela é uma lei brasileira, a gente estudou um pouquinho sobre ela e tem alguns aspectos que eu quero revisitar
com vocês sobre a LGPD. Primeiro aspecto é que com a pandemia ela foi prorrogada de novo. Deveria valer já para o segundo semestre desse ano, mas foi adiada. A LGPD, pessoal, fala de dado pessoal e dado pessoal sensível. O dado pessoal sensível é o que se refere, por exemplo, ao CPF, à origem social, convicção religiosa, qualquer tipo de dado que possa ocasionar um constrangimento ou uma discriminação da pessoa, ou mesmo que possa ser utilizado de forma obscura, é considerado um dado pessoal sensível. Essa LGPD, como a gente conversou em aula, e eu vou apenas trazer alguns aspectos dela aqui, ela cria a figura da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que, teoricamente, é um órgão vinculado ao Ministério, a um dos ministérios, que vai gerir a forma como as empresas brasileiras coletam e utilizam os dados. Modificações simples e efetivas dessa lei. A lei, pessoal, torna, por exemplo, o CPF e até mesmo o nome completo da pessoa como um dado pessoal sensível. O segundo deles, que é o CPF, não pode sequer ser pronunciado em voz alta, por exemplo, entre o dono do dado, né, o titular do dado, que é a pessoa a quem se referem os dados, e o controlador dos dados, que é a pessoa responsável, por exemplo, por imputar aquele dado em um sistema. Isso muda completamente a forma como as pessoas se relacionam, a forma como elas preenchem formulários, a forma como elas preenchem cadastro nas empresas. Outras coisas que mudam com isso: as empresas não podem mais ceder dados ou comercializar dados de clientes. As empresas não podem mais coletar dados desnecessários em um processo de consulta. Então, ela só vai coletar os dados que, de fato, são essenciais para o funcionamento daquele processo, daquela venda de produto ou daquele serviço. A lei também cria a figura do que nós chamamos de encarregado de dados, que é uma pessoa responsável pela comunicação entre o controlador ou operador de dados, que é o profissional de TI da empresa, o titular dos dados, que é o cliente, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, essa lei cria um novo cargo, que é essa do encarregado de dados, e também essa lei fala sobre a questão de multas e a questão de consentimento. Toda empresa que coletar dados ou que deter ou detiver, na verdade, né, dados de cliente, vai precisar provar, se necessário, obviamente, que o cliente ele consentiu em ceder aqueles dados e que esses dados não foram de nenhuma forma coletados sem o consentimento daquele cliente. Acho que sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, esses são os principais aspectos que eu tenho aí para retomar e memorizar com vocês. Tá certo? Depois da LGPD, a gente falou sobre o conceito e o tipo de armazenagem dos sistemas de informação, que é justamente o estudo dos bancos de dados. E a gente viu que os bancos de dados eles funcionam como uma planilha em Excel, pelo menos o tipo de banco de dados convencional, né? E que dentro dessa planilha de Excel, a gente tem um cabeçalho, que é o que nós chamamos de entidade, e nós temos as linhas, que é o que nós chamamos de atributos. Vimos que a relação entre entidades e atributos é um tipo de aglomeração específico de dados. Então, por exemplo, em uma loja que vende peças, certo? Eu posso ter as informações do fornecedor daquela peça e aglomero todos os dados sobre ele. Posso ter as informações sobre aquela peça e aglomero todos os dados sobre ela. E posso ter as informações sobre um cliente e aglomero todos os dados sobre eles. Dessa forma, o cliente, a peça e o fornecedor são as nossas entidades. E as variáveis dentro dela são o que nós chamamos de atributo. Tá aí o exemplo para vocês verificarem. Por exemplo, eu tenho a entidade peça, como se fosse o cabeçalho da coluna. Abaixo dela eu tenho as variáveis. Tamanho da peça, valor da venda, material de fabricação, tempo de garantia da peça. São tudo isso, na verdade, são atributos daquela entidade. Então, foram as definições de entidade e atributo que nós vimos para entender como funcionam esses bancos de dados e esses armazenamentos. E a gente evoluiu para o que nós chamamos de banco de dados relacional. O banco de dados relacional é como se fosse uma super planilha com várias entidades e centenas de atributos, só que uma planilha fácil de se consultar. Porque dentro das organizações e dentro das empresas, o corriqueiro e o comum
é nós sabermos que as informações de um lugar para outro, ou de uma parte para outra da empresa, vão precisar ser compartilhadas e vão precisar ser entendidas a qualquer momento. E aí é justamente a perspectiva que a gente tem aí na figura seguinte. Pode passar esse slide, por favor. É a perspectiva que a gente tem nessa figura a seguir, onde a gente tem, por exemplo, o fornecedor que se relaciona com peça, que se relaciona com item, que se relaciona com pedido. Então, o banco de dados ele tem que arquivar todas as informações de uma forma em que ela possa facilmente ser pesquisada, facilmente ser consultada e facilmente ser relacionada a outras partes do processo, tá certo? E essa perspectiva é a que nós chamamos de banco de dados relacional. Fora o banco de dados relacional, a gente viu uma outra representação também muito bacana, que é a ideia de infraestrutura contemporânea de inteligência empresarial, que é uma imagem que está no slide número 23, certo? Pode passar esse slide. Pronto, essa daí. A infraestrutura contemporânea de inteligência empresarial, pessoal, ela vai relacionar basicamente tudo que a gente estudou para visualizar como essas coisas se relacionam dentro de uma empresa. A gente tem, por exemplo, o Data Warehouse, que é como se fosse um grande banco de dados da empresa, que vão se relacionar com os clusters, que vai ser várias coisas, informações e estímulos que vão vir de plataformas web dos nossos clientes, que vai se relacionar com os usuários, que vai se relacionar com os clientes que já são clientes da casa, que vai se relacionar com outras tantas plataformas, como, por exemplo, dados coletados no Instagram da empresa, dados coletados no cachê do site, dados coletados advindos de recursos audiovisuais, marcações. Então, essa infraestrutura contemporânea da inteligência empresarial visa mostrar para a gente que os nossos sistemas hoje, eles não são somente o nosso banco de dados interno, mas advém e compõe esse sistema o relacionamento, por exemplo, e os dados que advêm da plataforma virtual, do Google AdWords, de um Datamart, das informações de cliente, das pesquisas de mercado e de outras tantas outras fontes que precisam ser relacionadas em conjunto para que a gente tome a opção por uma estratégia empresarial. Então, basicamente, essa simbologia aí da infraestrutura contemporânea da inteligência empresarial é para que nós possamos compreender como se dá essa relação entre todos esses elementos que compõem não só o banco de dados, mas que compõem essa nuvem de dados que pode ser acessado pelas empresas. Logo depois do estudo do banco de dados, a gente falou um pouquinho sobre os sistemas integrados, que também são conhecidos como sistemas ERP, que são sistemas de planejamento de recursos empresariais. O que é um ERP? O ERP, pessoal, ele é um software, certo? Ele não é um hardware. O banco de dados, ele é um hardware. Ele guarda todas as informações em determinado lugar. Já os sistemas integrados ERP são softwares. É como se fossem os sistemas, propriamente dito, que são utilizados para cruzar informações. Então, qual que é o conceito aí dos sistemas ERP ou dos sistemas integrados? Esse sistema ele é fundamental em uma suíte de módulos de softwares integrados a um banco de dados central. É como se eu tivesse em uma empresa vários sistemas. Eu tenho o sistema de faturamento, o sistema que emite a nota, o sistema financeiro, o sistema que vende para o cliente, o sistema da venda online, e todos esses sistemas vão ser administrados por um outro sistema central que nós chamamos de ERP. É um software que vai reunir todos os outros softwares abaixo deles, vai coletar informações de todos eles e reunir todas essas informações de banco de dados aleatórios em um único centro de informações. Da mesma forma, quando isso acontece, quando esse sistema ERP ele consegue captar informações de todos esses sistemas, ele vai relacioná-las e vai permitir, por exemplo, que dentro de um processo de venda, mudou o prazo de entrega. Essa informação advém de onde? Do setor de logística. Quando ele alterar isso no sistema, automaticamente o marketing vai ser comunicado para poder enviar um e-mail para o cliente informando sobre o atraso, pedindo desculpa. O setor financeiro vai ser comunicado para poder, se for necessário, postergar um carnê. E aí,
a ideia dos sistemas integrados, desses sistemas ERP que gerem todos os outros sistemas do processo, é justamente essa. É a gente conseguir vincular tudo da empresa de forma automatizada. Como, por exemplo, vendi aqui um produto, lancei no sistema. A produção já sabe que tem que produzir, a entrega já tem que preparar a logística, o departamento de contabilidade já recebe aquilo como um lançamento de fluxo de caixa para emitir a nota fiscal. Aquele insumo que foi usado para produzir aquele serviço já foi pedido novamente pelo setor de compras, e isso tudo fica de forma automatizada. Os ERPs, então, funcionam como sistemas que gerem sistemas e que são utilizados para melhorar o desempenho organizacional. Funcionam muito bem, principalmente em empresas de grande porte, que gerem centenas e milhares de processos e que precisam adequá-los o máximo possível para conseguir fazer um excelente controle desses processos, tá certo? Fora o ERP, que é um sistema que integra sistemas, a gente viu o conceito de CRM, que é o que... E também vimos o conceito de sistemas de informação de gestão da cadeia de suprimento, que são os sistemas de gestão da cadeia de suprimentos propriamente dito. Dentro do conceito de sistemas de gestão da cadeia de suprimentos, a gente viu que esses sistemas cuidam de todo o processo, desde o pedido, fabricação, faturamento, entrega, e que eles podem ter, na verdade, 2 modelos de gestão capazes de gerar competitividade empresarial, que é justamente o modelo push e o modelo pull. Eu posso produzir e vender, ou eu posso primeiro vender e depois produzir. Então, no modelo push, a gente tem o fabricante se relacionando com o distribuidor, com o varejista e, por último, com o cliente que vai comprar aquela mercadoria. No modelo pull é diferente. O cliente diz o que quer e aí o varejista entra em contato com o distribuidor, que contacta o fabricante e que contacta o fornecedor para produzir, de fato, aquele material. E é assim que os sistemas de gestão da cadeia de suprimentos geram vantagem competitiva para as empresas. Já os sistemas de gestão de relacionamento com o cliente, eles vão relacionar 3 áreas críticas da empresa: o setor de vendas, o setor de marketing e o atendimento direto ao cliente. A correlação entre esses 3 elementos é o que vai permitir o funcionamento do que nós chamamos de CRM, que é o Sistema de Relacionamento com o Cliente. E esse CRM pode ser de 2 tipos. Pode ser um CRM operacional ou pode ser um CRM analítico. O CRM operacional vai abranger as informações voltadas ao consumidor como ferramenta para a automação da força de vendas, apoio ao atendimento do call center e também a automação de marketing. Isso tudo dentro de uma operação. Já o CRM analítico, pessoal, vai abranger as aplicações de análise integrada de dados, a fim de fornecer informações para quem gerencia aquela empresa. Então, por exemplo, vale a pena investir no produto X? Não sei, está vendendo bem? Tá. Qual é o índice de consumo? Qual é a forma que os clientes consomem? Qual é a perspectiva do cliente? Isso tudo é CRM analítico. O que é CRM operacional? CRM operacional é aquele que atua no atendimento direto. É aquele sistemazinho, dentro do CRM operacional, tá o sistemazinho do call center, que finaliza o atendimento e que o cliente faz a análise. Tá o sistema, por exemplo, da loja, que você abre o atendimento, grava aquele atendimento com o cliente e depois finaliza. Isso tudo é processo. Se é processo, está no CRM operacional. Se é tomada de decisão ou inteligência, está no CRM analítico. Então, basicamente, tanto o CRM quanto o sistema de gestão da cadeia de suprimento, quanto o modelo ERP, que é esse modelo que gere todos os outros sistemas, eles existem para causar o que nós chamamos de integração. E essa integração visa vincular todas as informações advindas de vários sistemas em um banco de dados centralizado e relacional, certo? Basicamente, é para isso que existem e é assim que funcionam o que nós chamamos de sistemas integrados. Passando dos sistemas integrados, a gente evoluiu para o que nós chamamos de comércio eletrônico e estudamos o comércio eletrônico de uma forma geral. Sobre o comércio eletrônico, eu não vou nem me alongar muito,
porque acredito eu que seja um dos temas mais tranquilos do nosso aprendizado. Nós entendemos que o comércio eletrônico ele evoluiu devido à alteração na forma do consumidor, à alteração na forma de se comunicar, à alteração na forma de se produzir e à alteração na forma de estabelecer relacionamento com os consumidores. Isso tudo contribuiu para o surgimento e para o avanço do comércio eletrônico, que surgiu um pouco lá atrás, ainda apenas como campanha dentro de um ambiente web ou dentro de um site, e evoluiu para o que nós chamamos de novo comércio eletrônico, que visa fazer a relação entre social, móvel e local. Esse conceito de comércio eletrônico social, móvel e local é justamente o fato de que, dentro dessa plataforma de e-commerce, o seu produto, o seu serviço e o seu negócio pode chegar a um nível específico de proximidade com o cliente. Ele pode ser tão destinado a um nicho que ele chega a ser um produto único para aquele cliente. A forma de se comunicar também ficou diferente. Dentro dessa variável, por exemplo, eu tenho redes sociais e eu consigo me comunicar diretamente com o cliente de um para um, como se a empresa estivesse se comunicando com aquele cliente. Eu tenho um e-mail que também serve igual, eu estou comunicando com uma pessoa específica, que é aquela que está lendo aquele e-mail. E essa é a relação do novo cenário do e-commerce. O social, o móvel e o local. O aspecto social refere-se ao fato das pessoas poderem compartilhar conhecimento e conteúdo com as empresas. O móvel, porque ele está na palma da mão e a qualquer momento. E o local, porque ele consegue restringir nichos específicos e atingir públicos que, teoricamente, campanhas na TV aberta ou comunicações na TV aberta não poderiam atingir. E existem 8 características distintivas da tecnologia de comércio eletrônico, que são dimensões que vão tornar a tecnologia do comércio eletrônico única. São elas a ubiquidade, que diz que a tecnologia da internet está disponível em qualquer parte, a qualquer momento, no trabalho, em casa ou em qualquer um outro lugar. A variável de alcance global, que fala que ela é uma tecnologia que atravessa fronteiras nacionais e abrange todo o planeta. Tem também a variável e a característica de padrões universais, que fala que existe um conjunto de padrões tecnológicos especificamente para a internet. Tem a variável de riqueza, que fala que é possível enviar mensagens de todo tipo, texto, áudio, vídeo. Não funciona mais somente como a comunicação normal dos antigos comércios, que ou eu falo com o vendedor, ou é o produto comercializando para o cliente direto na TV. A variável de interatividade, que fala que a tecnologia funciona para interação com o usuário, ou seja, há um diálogo, eu pergunto e eu respondo um feedback. Fala sobre a densidade da informação, ou seja, uma das características do comércio eletrônico é que ele reduz os custos de informação e eleva a qualidade dessa informação. A ideia de personalização e customização, que tem a ver com o local, né? Então a tecnologia vai me permitir mandar mensagens personalizadas e permitir que essas mensagens sejam entregues de forma individual ou mesmo a grupos. E, por último, a tecnologia social, que é a 8ª característica que difere a tecnologia do comércio eletrônico, que, como a gente viu, é incluso uma das principais variáveis lá em cima, social, móvel e local. Então, a tecnologia social, que é essa 8ª variável, refere-se ao fato de que a tecnologia do comércio eletrônico suporta a geração de conteúdos e também suporta o vínculo dessa geração de conteúdo com as novas plataformas de rede social. Então, basicamente, o último conteúdo que nós vimos foi essa relação do e-commerce e essas variáveis que tornam o e-commerce o tipo de sistema tão específico e, ao mesmo tempo, tão usual. E, óbvio, eu espero que vocês tenham a capacidade de relacionar esse cenário do e-commerce com o que nós estamos vivendo hoje, porque grande parte do comércio agora é, por obrigatoriedade, virtual, para que não fechasse as portas e para que não demitissem os seus colaboradores. Basicamente, pessoal, eu acho que a gente perpassou aí todo o conteúdo específico dessa disciplina. Bem amplo, é verdade. Um comentário aqui do lado, conteúdo bem amplo. É bem amplo mesmo. A gente teve 10 encontros, a gente deveria ter 8, mas tivemos 10 devido à postergação das AV1s, então ficou aí um conteúdo realmente
bem extenso. O que é bom nisso tudo, né? Vamos falar agora sobre a nossa avaliação, tá certo?